pessoas precisam de uma palavra. E a melhor palavra vem de Deus. Meditando na palavra, com o pastor Wilson de Deus e pastora Ana Lúcia. Agora, na web rádio e no canal do YouTube. Meditando na palavra. Então, vamos deixar aqui para a meditação de todos nós aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, glória a Deus, fala da escolha dos 7. Eu quero falar sobre uma igreja quando ela é liderada para o crescimento. Uma igreja liderada para o crescimento. Vamos lá. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. Eu vou me ater só a esse texto bíblico, mas a gente vai discorrendo dos demais para a gente poder entender. A primeira coisa que a gente precisa entender, uma igreja, quando ela é liderada para o crescimento, é a transformação dos discípulos. Deus, ele não tem problema com resultados, tá? Deus não tem problema com os resultados. Deus não tem problema com a frutificação ou crescimento de qualquer pessoa ou igreja. Deus não tem problema com isso. Só que nós precisamos entender que o número, presta atenção, o que se multiplica aqui é o número de discípulos, tá? Eu quero que você entenda muito bem aqui que a igreja, ela precisa ser liderada para o crescimento, glória a Jesus, a multiplicação que Lucas, ele declara aqui no capítulo 6, que diz que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Era o que a gente estava comentando aqui, justamente no começo. Entendendo? Pessoas que precisam ser discipuladas. Jesus, ele disse no capítulo 15 do Evangelho de João, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. Então, a intenção de Jesus, glória a Deus, para com as pessoas, para demonstrar realmente o discipulado, o acompanhamento, é os frutos, entendendo? Porque a partir do momento que você passa a discipular alguém, que você passa a acompanhar alguém, glória a Deus, você espera que os frutos venham glorificar, aleluia, ao Senhor Jesus, com a própria vida da pessoa, com os frutos que ela demonstra. Porque se ela está ligada em Jesus, os frutos com certeza glorificarão a Deus.
Então, a importância muito grande para que a gente tenha uma igreja que ela é liderada para o crescimento, é uma igreja que transforma pessoas, transforma frequentadores, transforma membros em discípulos. Entendendo? Eles são discipulados, eles são treinados, eles são capacitados. Aleluia! Para quê? Para o crescimento, glória a Deus, das suas vidas com Deus e o crescimento da igreja na sua totalidade. A primeira coisa. A segunda coisa é, quando a igreja ela está sendo liderada para o crescimento, a segunda coisa que nós esperamos, que vai acontecer problemas, tá? Vai surgir problemas. Veja bem o texto aqui, ó. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, o que aconteceu? Surgiu ali uma murmuração. Então, segunda coisa, quando a igreja está sendo liderada para o crescimento, a segunda coisa que acontece é problemas, tá? E você, eu, nós precisamos estar preparados para aprender a gerir problemas. Porque aonde tem ser humano, aonde tem juntamento de pessoas, cabeças diferentes, opiniões diferentes, visões diferentes, vai ter problemas. Por isso que as pessoas precisam estar sendo discipuladas, porque elas não foram em outras pessoas. O problema surgiu, mas elas foram a quem? Aos líderes. Elas foram a quem? Aos apóstolos. Está entendendo? E justamente quando os problemas surgem, acho que a última pessoa, uma das últimas pessoas a saber é a liderança. As pessoas comentam com A, com B, com C, e vai para aqui, vai para ali, vai atrás do profeta, vai atrás de fulano, vai atrás de cicrano, mas não chega em quem realmente pode sanar, resolver e ajudar a sanar o problema. Então, segunda coisa que a gente entende, pode surgir problemas. Nem tudo é mar de rosa. Tem problemas. A gente só precisa estar preparados para aprender a gerir os problemas e saná-los, resolver. Não é criar mais problema, é resolver o problema. Tá? Se as pessoas já estão trazendo problema para mim, é porque é para me resolver, não é para me criar um outro problema. Então, olha a visão. Olha a visão. Que quando os problemas surgem, o pastor Wilson, os demais irmãos que vão ouvir essa mensagem, olha como é que Deus está trabalhando, que quando os problemas surgem, você precisa investir em oportunidade. Tá? Investir em oportunidade. Por quê? Preste atenção. Quando o problema surgiu, que foi da murmuração, o problema não surgiu, o problema não chegou, chegou. O que ele fez? Olha o que ele diz aqui, ó. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos. Glória a Deus. E começou a investir na oportunidade, dizendo que escolham dentre vós 7 irmãos. Glória a Jesus. Está entendendo? 7 irmãos. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo, sabedoria, os quais vocês podem nomear para este serviço. Então, terceira coisa que eu aprendo, invista nas oportunidades. Quando o problema chega, quando o problema surge, glória a Deus, é Deus dando oportunidade. Glória a Jesus, presta atenção. O que os apóstolos fizeram? Nós não podemos deixar o quê?
oração e palavra. Nós não podemos abandonar, mas a gente pode criar, tá entendendo? Para sanar esse problema. Glória a Jesus. Então, eu preciso investir em oportunidade. Terceira coisa, invista em oportunidade. O problema surgiu, invista em oportunidade, porque vai ter sempre alguém do teu lado que Deus vai levantar com capacidade suficiente para te ajudar a gerir os problemas que surgiram na igreja. Terceira coisa. Quarta coisa, aprender a gerir uma mobilização. Quando o problema surge, não fique estático, não fica parado de braços cruzados. Se mobilize, se movimente. Olha o versículo 2. E convocaram a multidão dos discípulos. E convocaram. Glória a Deus. O problema chegou. A dificuldade chegou. Então, eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe. Eu tenho pessoas que eu estou ensinando, que eu estou treinando, que eu estou discipulando. Eu não preciso carregar o problema sozinho nas minhas costas. Eu posso compartilhar com a minha equipe, fazendo uma mobilização, glória a Jesus, para compartilhar o problema com elas, para que seja sanada aquele problema. Então aprenda, glória a Deus, o líder, ele precisa focar e ficar no centro da vontade de Deus. Quando eu começo a gerir uma mobilização, dizendo, olha o que os discípulos disseram, os apóstolos disseram, convocaram a multidão dos discípulos. Por quê? Porque ele convoca justamente os discípulos, porque essas pessoas eu estou treinando, essas pessoas que eu estou preparando, agora surgiu a oportunidade delas. Eu não vou pegar qualquer um e vou colocar, eu não vou pegar qualquer pessoa que chegou ontem e vou colocar, não. Eu sei as pessoas que eu estou discipulando, que eu estou treinando, que eu estou capacitando elas. Então, quando o problema surge, o que é que eu faço? Eu faço a convocação dos que eu estou discipulando. Você está entendendo? E surge a oportunidade para que elas agora utilizem os dons, utilizem aquilo que elas têm para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa aqui, versículo 3. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 irmãos. Aí agora vem a estratégia. Planejar estrategicamente. Não é qualquer um. Precisa ter características para que possa ser colocado nessa posição. Aí eles dizem, bom testemunho, é por isso que a maioria não querem gerir por causa disso. Você pega qualquer um, mas não tem bom testemunho. Mas é eloquente. Ah, mas prega bem. Mas é eloquente. Mas movimenta a massa. Mas é isso, mas é aquilo. Peraí. Tem bom testemunho? Não. Então não serve, ué. Mas está sendo discipulado, está sendo treinado, mas não serve, não tem bom testemunho. Tanto dos de dentro, como dos de fora. Como é que é como marido? Como é que é como esposa? Como é como filho? Como é que é como patrão? Como ele é como servo? Como ele é? Tem bom testemunho? Não. Então não pode, meu irmão. Não pode. Eu vou pegar um problemático para resolver problema, tu acha que ele vai resolver problema, ele vai gerar outro problema. Tá dando para entender, meus irmãos? Glória a Deus.
que tenha bom testemunho, seja cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, são 3 características importantíssimas que essa pessoa precisa ter. Por quê? Porque eu estou planejando estrategicamente para resolver um problema. Eu estou investindo em oportunidade, eu estou dando oportunidade para quem eu estou discipulando, para ele crescer. Eu quero que as pessoas cresçam, mas não cresçam de qualquer maneira. Tem que ter bom testemunho, tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ter sabedoria para poder gerir as coisas, não para me criar mais problema para mim. Glória a Deus. E outra coisa, em 6º lugar, eu vou fechar com 7 aqui para a gente terminar. Em 6º lugar, sirva em equipe. Sirva em equipe. Olha o versículo 2 e 3. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos. Versículo 3. Por isso, irmãos, escolhei. O que é isso? Uma equipe. Não é individualismo, é equipe. Não é eu já decidi, não. É uma equipe. Eu estou gerindo uma equipe. Todo mundo está trabalhando junto. Você está entendendo? Não é só mão, não é só pé. É o corpo inteiro. Todo mundo se movimentando, participando dos problemas, das dificuldades que estão surgindo na igreja. Então, todo mundo se familiariza ao local. Então, eu preciso servir em equipe. Sirva, aprenda a servir em equipe. Pare de ser individualista. Pare de achar que é só você que sabe, só você que faz, é só você que é o bom, só você que é o melhor. Aprenda a confiar nas pessoas. Se Jesus fosse assim, nós estávamos perdidos hoje. Se ele não tivesse confiado nos homens, na sua equipe, mas era cheio de falha, mas era a equipe dele, era o discipulado dele. Ele estava treinando esses homens, eles estavam preparando a equipe dele para assumir. Você está entendendo? Então, qual é a minha equipe? Aqui, eu tenho problema, está começando agora uma equipe pequena, mas eu vou investir nelas. Eu vou investir, eu vou gastar tempo, eu vou gastar energia, eu vou passar tudo que eu aprendi. Está entendendo? Por quê? Porque eu preciso aprender a servir em equipe. Glória a Deus. Vamos lá. Sétimo lugar. Versículo 5. E este parecer agradou a toda a multidão. E elas escolheram Estevão, homem cheio de fé, Filipe, e Procoro, Nicanor e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que é isso, pastor? Oh, glória a Deus. Mas a equipe, glória a Deus, crescendo. A equipe de obreiros crescendo. Louvado seja Deus. Novos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Glória a Deus. 7 irmãos foram escolhidos. 7 irmãos foram levantados. O corpo de obreiro está aumentando. O corpo de obreiro está crescendo. Glória a Deus. Agora eu não só tenho os 12 apóstolos. Agora eu já tenho mais 7 diáconos. Está entendendo? Um problema surgiu. Eu consegui gerir através do problema, investi em oportunidade, planejei estrategicamente, glória a Deus, aprenderam a servir em equipe e automaticamente surgiram novos discípulos. Glória a Jesus. Olha o versículo 6. A quem eles colocaram diante dos apóstolos, e eles orando e puseram as suas mãos sobre eles. O que eu aprendo aqui? Respeitar etapas e processos. Eles foram escolhidos, não foram pelos irmãos? Não foram escolhidos? Só que foram levados para quem? Foram levados para os apóstolos. Para quê? Para que eles pudessem orar e impor as suas mãos. Apesar de todos os discípulos concordarem, escolherem, porque eles tinham todas as características necessárias, mas precisava se levar o quê? Aleluia, a liderança.
Glória a Deus. Então, preciso respeitar as etapas e os processos. Imposição de mão, glória a Jesus, orando por eles, para que eles pudessem assumir a posição pela qual eles foram escolhidos. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, transformação de discípulo. Aprenda e espere que vai surgir problemas. Terceiro, invista na oportunidade. Quarto, gere uma mobilização, movimente todo mundo, entendendo? Planeje estrategicamente, sirva em equipe e com certeza surgirá novos discípulos e não deixe ninguém pular etapas e processo. Não deixa, pode ter sido escolhido, pode ter sido levantado, mas não deixa ninguém pular etapa e processo, porque tem que passar pela mão da autoridade, tem que passar pela mão dos apóstolos, do líder, do pastor. É ele quem ora e é ele quem determina para que possa se prosseguir. Pode ter todas as características, mas se não se submete à autoridade, me desculpe, não tem autoridade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, meu pastor Wilson. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, esse processo aí, muito bom, muito bom. É isso aí. Dentro do que eu gosto, né? Ensinamento, né? Esse versículo 6, esse capítulo 6 aí, esses versículos aí, explica realmente aí, onde a gente vai na palavra e diz: quem tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvido, ouça. Com certeza. Como diz que... É o que nós estamos precisando hoje, né? E Deus, eu costumo falar muito que Deus deu 2 ouvidos para a gente e uma boca, né, pastor? Muito bem. E uma boca. Mas mesmo assim ainda tem pessoas ainda que insistem em falar mais. Aqui a nossa amada diaconisa mandou aí, ó. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, a paz com ela. Deus abençoe a vida dela em nome de Jesus. Amém. E assim, é muito bom, é sempre bom a gente se encontrar. É sempre Glória bom. a Deus. Eu fiz semana passada eu vim aqui no estúdio. Eu faço a live de segunda, né? Comecei segunda-feira passada, fiz sozinho. E aí quando foi no sábado, eu dormi à tarde. Quando eu durmo à tarde, é difícil de dormir cedo pra caramba, né? Aí eu vou para 3, 4 horas da manhã, fico acordado, sem sono, que eu dormi à tarde. Aí vim aqui, abri a live e fiquei aqui na live. Aí fui mandar uma mensagem aí para o pastor me respondeu. Aí ele falou assim: vamos fazer uma live comigo? Aí ele, eu tô dormindo. Eu falei, amém. Aí fiquei na live aqui até encerrar, e ele entrou. 4 horas da manhã, nós fomos acabar a live. Meu Deus! Falando de Deus. Só falar. Aí eu fui editar, eu coloquei de manhã para editar 8 horas da manhã. Era 5 horas da tarde, ela não tinha editado ainda. Aí eu tive que eu ia usar o computador, aí desliguei, aí no outro dia de novo não consegui, aí fui botei à noite. Aí renderizei e postei, botei lá no canal do YouTube lá. E assim, porque é falando de Deus, né? A gente fala de Deus, o assunto é igual a ele, é infinito. Você vai falando, aí eu faço uma colocação, aí Deus já te usa para vir em cima e já me usa, e a gente vai falando, e é maravilhoso demais, né? E ainda mais falar com o homem de Deus aí, que é usado por Deus, eu amo de paixão. Estou orando aí para a gente ter aí um encontro aí, em nome de Jesus Cristo, pessoalmente aí. Isso vai acontecer. Com certeza. Aí. E as crianças, as meninas? Então. Eu tava esses dias, só para fechar aqui, por que eu estou batendo muito na tecla de igreja, estou buscando muito o crescimento na sua totalidade, não só de uma coisa, mas em todos os âmbitos.
porque eu estava pesquisando, fazendo uma pesquisa, segundo as estatísticas, por ano, está fechando por ano de 6 a 9 mil igrejas por ano, elas estão fechando. Igreja que eu falo, templo, prédio, entendeu? Prédio. De 6 a 9 mil igrejas por ano estão fechando. Você está entendendo? Então, isso para mim, assim, o motivo, qual o motivo, qual é a razão, se é a obra de Deus, se é a igreja de Jesus, se é a obra de Deus, e tá aquele negócio todo. Então, dentro da pesquisa, foi encontrado mais ou menos 7 pontos, tá entendendo? Principais, claro que tem mais, mas 7 pontos principais pela quais estão fechando. Que é a falta de Deus e da manifestação dele na igreja. Falta de Deus e da sua manifestação. Segundo, pessoas desmotivadas. Terceiro, é a falta de recurso. O quarto é baixa estima. Baixa estima, ou da igreja ou do líder. Quinto, é a mudança no comportamento mundial. Sexto, falta de gestão. E o sétimo é envelhecimento da igreja. Está entendendo? 7 coisas. Isso é por baixo que eu estou falando, por baixo. Por baixo. Então, isso tem me preocupado muito e tem me feito fazer muita pesquisa. Claro, a gente tem a presença de Deus, tem a unção de Deus, só que a gente precisa entender que a gente precisa ter materiais, igual surgiu os problemas dos discípulos, gerir pessoas, motivação, gestão, focar no avanço, manter um ambiente espiritual saudável, uma boa recepção. Então, são muitas coisas, não é só botar a igreja, não. Às vezes a pessoa acha que é só simplesmente abrir. Não, é muita coisa que tem. Então, quando você começa a estudar, para que você não estagne, para que você não pare, mas que continue em crescimento, não só numérico, mas qualitativamente. Entendendo? Qualitativamente. Você veja pessoas crescendo com qualidade. Entendendo? Qualidade e na quantidade. Então, infelizmente, isso tem nos preocupado, tem orado a Deus e pedido a Deus. É igual quando você chegar, eu vou fazer uma comparação bem grotesca para o senhor poder entender. Quando nós chegamos num restaurante, a primeira coisa que nos entrega quando a gente chega é o menu, o cardápio. Isso aí, cardápio. Aí ali eu escolho as coisas que o senhor come, que eu como, que a gente gosta. Se não tiver ali, a gente vai para onde? Para outro restaurante. A gente não é obrigado a comer a comida que está ali. A gente vai para outro lugar que tem a comida que a gente gosta. É verdade. É a mesma coisa. Você está entendendo? É a mesma coisa. Então, precisamos ter uma diversidade de coisas, onde, assim, como eu falei com o senhor agora está treinando, o senhor está discipulando pessoas, depois vai batizar, aí depois vai para obreiros, aí depois vai o crescimento da igreja, evangelismo, daqui a pouco tem uma equipe de evangelista, daqui a pouco tem um ministério voltado para senhoras, um ministério voltado para homens, ministério voltado para adolescente, para criança, para jovem, entendendo? Então, tem uma diversidade de coisas. Então, a pessoa, quando chega, um jovem, ela vai ver que tem coisa para jovem também. É verdade. Vendo um adulto, ele sabe que tem coisa para adulto, para homem, para mulher. Então, ele vai para outro lugar para quê? Ele vai ficar ali na tudo. Entendendo? Porque ele tem o que ele precisa para ele crescer. É verdade.